Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, tá bom? Hoje nós vamos para mais uma videoaula da disciplina de ciência. E aí, estão preparados? Pois é, tivemos uma semana aí de recesso, deu tempo aí para vocês descansarem um pouquinho. E vamos lá! Então, gente, a professora tem uma novidade para contar para vocês. Pois é, a professora essa semana, ela teve que ir no médico. Devido a essa quarentena, a professora pegou alguns quilinhos. Pois é. Então a professora teve que ir no médico. A professora foi no nutricionista. Dá um exemplo aí para vocês estarem visualizando. Aí a professora falou assim: como que eu consigo emagrecer? Com isso, o médico passou uma dieta para a professora. Então, gente, do consultório eu fui direto para o mercado para fazer o quê? A compra dos produtos que eu deveria estar utilizando para emagrecer. Que tipo de alimentos que eu poderia estar comendo? Então eu fui lá no mercado, tá? Chegando lá no mercado, olha só, me deparei com várias frutas, legumes, alface. Olha só. Olha como é que é bonito, né? Tudo colorido. Aí eu comecei a me questionar, que nem essa menina aqui ó, do lado, ó. Como é que será que essas frutas e esses legumes chegam aqui no mercado? Como é que é essa reprodução? Vocês sabem? Então eu observei que a primeira coisa que a professora tinha que saber era plantar. E aí, será que a professora sabe plantar? Então a professora começou a pesquisar as partes da planta. Você sabe quais são as partes da planta? A primeira é a raiz, certo? A segunda, caule. Terceira, folha. Depois tem a flor. E depois tem os frutos. Muito bem. Essas são as partes da planta, ok? Mas cada uma dessas partes tem a sua função. E é essa função que nós vamos estar aprendendo hoje. Vamos lá com a professora? Então, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, é a raiz. Você sabe qual é a função da raiz? Para que serve a raiz? Vamos ver para que serve? Ela serve para fixar a planta no solo. Como assim? E retirar a água e os seus sais minerais. Então, do solo, que consegue o quê? Tirar a água e os sais minerais, tá bom? Um exemplo dessa planta, quem é? É a batata doce, cenoura. Cenoura, né? Fixa ali as raízes. A mandioca. É tudo exemplo de legumes que comemos as suas raízes. Entendeu? Então, o próximo, quem é? O próximo é o caule. Aqui o caule, ó. O caule, ele conduz, ó, todas as águas, todos os alimentos, né? Para as folhas, para a flor, para os frutos. Então, o caule tem essa função de quê? De conduzir e também de sustentar aqui, ó, todas essas partes. Tá observando? A próxima, quem é? É a folha. É através da folha que a planta consegue o quê? Respirar, assim, ó. Ela respira, que ela absorve o que também? A luz solar. Entendeu? A professora agora vai dar alguns exemplos de plantas, tá? Existem vários tipos de plantas. Pois é. E a professora vai estar aí dando exemplo do cacto. Aqui, ó. Olha como que o cacto é. Tá vendo? Opa.
Observe. Ó. A principal característica deles, qual é? Vocês sabem me dizer? O porquê geralmente as pessoas gostam muito de ficar com cactos em casa? Por quê? Os cactos, eles conseguem o quê? Reter as águas, tá? Então, eles conseguem armazenar bastante água. E esses cactos, geralmente, estão na região Nordeste, Bahia, Ceará, porque é região de seca, quase não tem água, né? Então, eles têm muito naquela região. Então, essa principal característica é de captar, de reter, guardar o quê? A água, tá? Existe outros exemplos também de plantas, tá? Que a professora futuramente vai estar dando exemplos para vocês, tá? Um outro exemplo aí, ó, é o pinheiro, as orquídeas. Vocês sabem qual é a característica das orquídeas? Que elas gostam de desenvolver no caule das outras plantas, tá? Essas orquídeas aqui, ó, ela desenvolve, ó, no caule das outras plantas. Samambaia, ó, laranjeiras. Então, gente, as plantas, elas vão se adaptar de acordo com os ambientes onde elas estão, onde elas vivem, tá? Vocês lembram que a professora deu a característica dos seres vivos e dos seres não vivos? Vocês lembram dessa característica? Qual é a característica dos seres vivos? É aqueles que nasce, cresce, reproduz e morre. Pois é, as plantas, ela necessita de várias coisas para sobreviver. Vou dar alguns exemplos. Ela necessita de ar, de água, de luz, de nutrientes, tá? Então, esses são alguns exemplos do que as plantas precisam para poder sobreviver, para poder estar reproduzindo. Então, vamos lá para a nossa atividade? A professora vai ler um texto aqui para vocês e eu queria que vocês aí em casa refletissem um pouquinho a respeito dele, tá bom? Então, o que é que as plantas têm? Vamos pensar um pouquinho o que é que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto para a outra gosta da beira do mar. Uma com espinho, a outra com gavinha. Uma suporta a falta d'água e a outra morre sem. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar, mas eu fico e me perguntando como é que elas conseguem suportar. E aí? Como é que elas conseguem suportar esse ambiente que fala no texto, que relata no texto? Um ambiente de sertão, de seca, um ambiente de frio, outras de espinhos, outras na geleira. E aí, como é que elas conseguem suportar? Então vamos lá responder essa pergunta. Como é que elas conseguem suportar? Primeiro, porque não são seres vivos? Porque adaptam-se às características do ambiente onde estão? Ou porque não desenvolvem as funções vitais? Qual dessas três opções está certa? Vocês podem me dizer? Dá um tempinho. Para aqueles que acertaram, marcaram porque adaptam-se às características do ambiente onde estão, vamos ver? Acertou! Muito bem! Isso aí! A professora está amando vocês. Vamos para a próxima? A outra atividade consiste num experimento, tá bom? Você vai precisar de alguns itens para estar realizando esse experimento. Por exemplo,
um recipiente, pode ser de vidro ou um copo descartável, tá? Vocês que escolham em casa. Algodão, água e feijão, tá bom? Vocês vão estar realizando esse experimento. Então, vamos para o nosso experimento? A professora colocou aqui, ó, um copinho descartável, mas de preferência, gente, transparente, tá? Se puder usar copo de vidro, pode ser também, não tem problema. Feijões, ó, tá vendo? A professora tá com os feijões aqui. Vou colocar aqui no copinho. O importante é o seguinte, aqui nesse copinho também tem o algodão. Copo, coloca o algodão, coloca o feijão. Eu tô colocando 2, tá? E agora, gente, vocês vão colocar água, vão borrifar a água, ó. Pronto. Vocês aguardam e vão relatando aí na tabela de vocês a fase de crescimento desse feijão. Depois vamos estar voltando aí para estar conversando um pouquinho a respeito do que ocorreu nesse crescimento, tá bom? Depois de realizado esse experimento, vocês vão fazer uma tabela e vão estar ali, ó, registrando. Por exemplo, hoje a professora realizou o experimento. O que eu fiz hoje? Ah, hoje, dia 10/8, eu plantei o meu feijão. Já registrei. Ah, aconteceu alguma coisa diferente, professora. Então, vocês põem a data nessa tabela e registrem para mim o que aconteceu diferente. Tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau.